se 10, um pode... Não, de 10, um pode até funcionar. Mas aí eu tenho 10 para dizer para você que dá errado. Não é regra para nós se misturar. Nunca foi. Que aí você vai ter problema na educação. Quem vai educar os filhos? De maneira vai ser. É o que aconteceu aqui, ó. Boa! O que aconteceu aqui. O povo se misturava. Quem ia cuidar dos filhos? As cainitas. É as cainitas. Aí foi esfriando. Os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Boa. Gerações mortas. Gerações morrem. Morreram, gerações mortas. Aí Deus agora entra em evidência e com tudo isso acontecendo, quando nós lemos aqui o versículo aí, ó, da importância, a própria Bíblia se explica por ela mesma. Aí nós lemos o versículo 8, que diz assim, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, vírgula, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que legal. Antropomorfismo de novo, hein? Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem, dá a impressão, sabe, Deus dizendo a mesma coisa que falou para Jó. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Rapaz, que coisa bonita, hein? Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. Esses filhos aqui são filhos tremendos, né? Sem, Cão e Jafé. Então Deus deu para ele 3 filhos, né? E dentro dessa geração aqui teve pessoas e pregadores desse período aqui que anunciavam. Noé era um dos pregadores dessa geração. Noé anunciava o julgamento divino dessa geração. Então nessa geração ela é uma tipologia desse momento final. E tinha um homem nessa época aqui que não morria, que era Matusalém. Matusalém viveu 960 anos, é isso? Isso, 969 anos. Tem uma profecia e ele viveu 960 anos e quando ele morreu, o dilúvio veio. Por isso que se você ver aqui na genealogia, logo aqui no capítulo 5, você vai ver o tempo de vida de todas as pessoas, pastora. Por exemplo, todo mundo vivia mais de 750 anos. Todos tinham mais de 750 anos. Todos. Depois do dilúvio, foi diminuindo. Até na época de Moisés, 75, 70, 80, entendeu? 70, que passa disso, entendeu? Já naquela época já estava tendo controle. Antes, vivia muito. Pós-dilúvio, diminuiu. O senhor está com quantos? 7,1. O senhor já está na Bíblia aqui, né? Está com 70, ó, gente. Tem um aluno com 70 anos, é um privilégio para mim, viu, irmão? O Manício também está vendo, mais jovem, né? Vai chegar. Então, e a senhora está com quantos? Então, eu tenho uma graça de ter alunos que não é qualquer um que tem, não, irmão. Com 70, 60, 64, não é brincadeira, não. Mas eu fico muito feliz porque esses assuntos aqui são assuntos muito importantes. E tem um aluno novo, né, ali com 20 anos, 17 anos. É? Brincadeira. Ai. Bom, onde eu estava eu não podia perder. Desfoquei aqui, nos 70 anos. Então, mas quando você volta aqui na genealogia, você volta na genealogia, o povo vivia muito. Aí Deus automaticamente gera uma punição sobre o povo, já reduzindo a pós-dilúvio, quem nascesse do dilúvio, pós-dilúvio, a geração pós-diluviana, não vivia a mesma quantidade das 10 gerações anteriores. É uma prova disso? Vamos ler aqui na continuidade. Versículo 2, né? Versículo 2 diz assim, viram os filhos de Deus. Então, só aqui para entender. Então, quem é os filhos de Deus aqui? É os filhos de Sete, é os setitas. Então, que eram qual é a palavra melhor que eu posso gerar para uma geração piedosa? Eram os piedosos, os setitas. Então, eles eram os piedosos. Então, é por isso que usa essa expressão. Vieram os filhos de Deus que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gente, pera ainda. Versículo 2 aqui. Não está parecido com o Jardim do Éden, não? Foi que Eva viu, olhou, pegou, tocou e comeu. Fizeram a mesma coisa aqui, ó. No versículo 2. Olha só. Viram com os olhos. Lembra da serpente? Que Eva olhou o fruto, viu que era o quê? Bonita, viu que era atraente aos olhos, né? Formosas aqui. Ela pegou o fruto, né, para si, tomou para si, escolheu e comeu. A mesma coisa está aqui. Ou seja, o reflexo do pecado
É o mesmo. Duas gerações aqui, ó. Duas gerações que se uniram, que foram divididas. A semente da mulher e a semente da serpente. Duas gerações que não podiam se unir, mas com a característica do pecado igual à do Éden. Pode falar. Inclusive, ó, no campo da visão, da audição, usa até o cheiro também. Visão, visão, visão. O mesmo que derrubou Eva, derrubou os homens aqui. Pode falar. Família dele, primas, sim, descendentes dele mesmo. Sim. É que nessa época, é porque eu não queria entrar nesse assunto. Aí é o seguinte, não existe ordem cronológica. Quando só diz que ele fundou uma cidade, ninguém funda... esse período antediluviano é um período mais obscuro. Então, e a ordem cronológica, ela não te dá. Você pode observar que ele foi lá, fundou uma cidade, só que daí, meu irmão, não tem o restante da história. Só que a história continua, né? Só que ela aparece aqui de novo. Ela aparece agora na história. Da desgraça que foi a geração cainitas. Mas eu falei aqui, nós demos a aula aqui explicando o que Deus fez. O que ele pôs na terra, a desgraça, porque ele amaldiçoou ele em tudo, a geração. E a geração dele era uma geração carnal, a geração da carne. Tá? Por isso que esse texto aqui, por exemplo, ao ponto que eles influenciaram os setistas, a linhagem de Sete, ao ponto deles olharem para as mulheres de Caim, dos cainitas, as mulheres cainitas, e não olhar mais o caráter da mulher, não olhar mais a beleza, não olhar mais a santidade, não olhar mais o perfil da beleza. O perfil da beleza, eles estavam olhando o perfil da beleza da outra, né? Então, eles não olhavam mais a virtude, mas eles começavam a olhar a beleza externa, porque as cainitas eram mulheres mais bonitas. E por elas serem mais bonitas, elas chamavam mais atenção. Então, eles não pegavam essas mulheres mais com parâmetros do Deus de Israel, do Deus Criador, mas pegavam pelos próprios parâmetros da própria tribo. E se misturavam. Sim, sim. Só que essa é um pouquinho mais complicada, porque as histórias elas não estão narradas. Ela fala que aconteceu, só que a gente tem que estudar o que aconteceu sem estar lá acontecendo. Entendeu? E ela vem narrando, aí isso abre uma ruptura, uma lacuna para ser criado muitas heresias. É igual o texto que você acabou de me perguntar, entendeu? Então, Deus não matou, colocou um sinal e ainda foi. Deus, pior não é nem só isso, é que Deus falou, Deus colocou um sinal de que quem encontrasse Caim e ferisse ele à morte, seria também amaldiçoado, para você ter uma ideia. Essa está acontecendo agora. Isso. E aí, por isso que o que acontece? Eu estou lendo agora com vocês de uma forma, tirando todas as heresias, todos os livros apócrifos, tentando fazer uma leitura mais limpa, mostrando o que não tem. O livro de Gênesis, não é livro para qualquer um, não. É para ser realmente analisado, porque ele não existe uma ordem cronológica na maioria das coisas. Dá uma ideia, esse texto, que já existia pessoas, né? E versículo 1 ao versículo 4 vem falando sobre Adão e o sobre todo. Qual? Capítulo 6, Gênesis. Sim. Versículo 1 ao versículo 4 vem trazer o que aconteceu com Adão, seus 810 anos, depois disso mais 7 anos, entre 4 até o 8º, vem falando de Caim e Abel e a sua... Você está falando da genealogia? Ah, tá. Esse capítulo do 8º a seguir, no mesmo capítulo 6 do 8º, já entra em cena Noé para fazer a limpeza geral da... Isso. Deus passando o sabão do lavandeiro e falando, tá, só até aqui. E o capítulo em si, ele é separado nessa ordem. Do 1 ao 4, ele falando de Adão, muito de Adão. Do 4 ao 8º, Caim e Abel, os dois em descendência já, para chegar no 8º, onde entra Noé. O texto vai dizer no 8, Deus viu graça em Noé. 8 de Gênesis 6. Tá, isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E a partir daqui a gente vai vendo toda a limpeza que Deus vai fazer. Exatamente. Exato. Até do 8º ao 4º, retroagindo, vem falando muito sobre Caim e Abel. Sobre Caim e Abel, que é a descendência
do Éden, onde não era para se misturar 810 anos de fora, mas sempre agregados por Deus. Então imagina, nesses 900 anos, vamos arredondar, o quanto essas gerações cresceram. Porque o senhor disse 1000 anos, o quanto esse povo... Pode ser mais, criou. pode até Sim, ser... cronologicamente, a Bíblia não é exata. Não é por causa da cronologia, não é por causa da cronologia, não, é por causa do... Eles viviam mais. Né? Exatamente, então, nessa época aqui, meu Deus do céu, um vivia 900, outros... Isso. Então, eles viviam 900, 700, 750, 800. Então, essa geração... se a gente fizer um cálculo aqui dessa genealogia, você vai ver mais ou menos o período que deu. Quanto tempo de ano deu. Exatamente. Agora isso, bom lembrar que isso, por exemplo, isso foi importante, porque dentro desse período que ele tinha, e o povo, ele pregava e o povo não se arrependia, Deus agora falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu já tenho de Adão até agora 10 gerações aí de pessoas, e o meu espírito está atuando, a partir de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 120 anos para vocês se arrependerem. Então tiveram tudo isso para se arrepender, inclusive, olha o que eu vou dizer para vocês, mas imagina essas duas gerações tudo pecaminosas, e Deus dando 120 anos, que é exatamente... pulou um texto que eu ia falar, está no versículo 3, que diz assim, então o Senhor Deus, então disse o Senhor, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem. Olha só, eu estou aqui há 10 gerações contendendo, lutando, convencendo, tentando governar essas gerações, e a geração nada. O povo vivendo 100 anos, um homem vivendo 1000 anos, e errando, e errando, e pecando, e vivendo 500 anos pecando, 600 anos errando, pecando. Aí olha o que ele diz, ó, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, ó, descendência da serpente. Porém, os seus dias serão de 120 anos, ou seja, a partir de agora é um marco. Vocês têm até o dia do dilúvio, até a água cair para se converter. E eu vou levando, esses mesmos pregadores que estão aqui vão anunciar o evangelho para vocês. O evangelho não, que vai vir dilúvio sobre a terra, que vai vir chuva sobre a terra. Aqui Deus já faz exatamente isso. Mas ainda, deixa eu só voltar aqui no versículo 2, ó, e viram as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então aqui, e tomaram para si mulheres. Você vê que aqui eles já estavam, está no plural, então os próprios filhos de Deus já estavam na poligamia. Os próprios descendentes de Sete já estavam na mesma influência da outra cultura cainita e estavam fazendo o quê? Pegando as outras mulheres e casando com 1, 2, 3, 4. Sendo que na lei de Deus, no mandamento, quando você lê, é um só, é monogâmico. Aí automaticamente já estava acontecendo isso. O que é que acontece? Já no versículo 2 já estava acontecendo isso com a geração, a poligamia. No versículo 3, é o que eu acabei de ler aqui, porque ele também é carne. O versículo 4 diz assim, e haverá naqueles dias gigantes na terra. Como é que entra gigante aqui? Está tratando de história, de genealogia, sabe? Está tratando de história, tratando da pecaminosidade da história, e entra gigantes aqui. E aí o pessoal interfere esse gigante como se fossem gigantes, pessoas que eram anjos, e esses anjos tiveram vontade de sexual pela beleza, formosura, e uns dizem que a formosura, tem uma tradução que eu vou repetir aqui de novo, que a formosura maior estava nos cabelos das mulheres, e por causa dos cabelos, elas tomando banho no rio, e aqueles caras... Isso aí é tudo mitologia, entendeu? Acreditar nessas coisas, e está cheio de gente que está rodeado acreditando nisso. Então, como que ele entra aqui, os gigantes? Os gigantes aqui, ó, tá aqui, ó, vem a própria Bíblia se explica. É uma regra hermenêutica. Olha só, e havia naqueles dias, quais eram os dias que eram? Eram os dias exatamente do clímax da corrupção. O clímax é como se o pecado daquela geração estivesse chegando na narina de Deus. De tão ruim que era a geração. E as gerações de Deus, hein? De Deus. Só salvou Noé e os filhos. Aqui, depois foi as meninas que entrou na arca.
que aí já é outro assunto que não é o foco. A arca já é outra coisa. Agora, olha só, os dias do gigante, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, né? Esses eram os valentes que houve na antiguidade. Então, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, automaticamente, o que acontece? As duas gerações, eles se uniram, os filhos de Deus, os filhos de Sete com os filhos dos cainitas, com os setistas, se uniram, e o que aconteceu com esses homens? Viraram os guerreiros, viraram os valentes, viraram os destruidores dessa realidade, viraram os matadores, viraram os guerreiros, viraram os valentes, viraram os gigantes da época, na guerra. Então era a forma de você nomear pessoas na guerra. Eram os gigantes daquela época. E ainda diz, o próprio texto diz, eram os gigantes valentes naquela época, na antiguidade. Aí repete, ó, no final. E no final está escrito, ó, os homens de fama. Os homens de fama. Homens de fama. Então atribui aos filhos de Deus, depois coloca homens de fama, tá? Uma outra coisa muito importante, o próprio texto explica. Pode perguntar, professor. Eita, agora que eu estou vendo. Pode falar. Eita, difícil terminar, né? O texto do capítulo, João 3, a gente vê lá atrás, o povo morre, então morre lá na fogo. Pela água, como assim? Não estou entendendo. Sim. Ah, mas eu não queria entrar nesse assunto aí, não. Sabe por quê? Porque até por isso que eu até falei assim, eu não quero passar essa página aqui, porque aí eu tenho que dar outra aula só desse assunto, entendeu? Mas vá. Sim. Não, olha, aqui se eu for ler João 3:36, e na de Lucas, se eu for ler Lucas 3, acho que 36, se não me falha a memória, você vai ver que quando Lucas fala da genealogia, ele coloca a descendência de Sete como filhos de Deus. Eras depois, na genealogia. Quer ver? Rapidinho, antes de nós voltarmos. Se é Lucas mesmo, Lucas 3:36, por favor. Na genealogia. Lucas 3, quem achar primeiro me fala aí. Você falou isso aí, eu me lembrei. Mas porque, exatamente, em outras partes, Deus mesmo nomeia. Eita, rapaz, tô com a memória boa. Genealogia de Cristo, ó. Aqui, ó, genealogia de Cristo de Lucas. Deixa eu ver se eu acho aqui, se é isso aqui mesmo. Depois leiam essa genealogia, muito, muito boa. Deixa eu ver se é 36. Ó, aí nós vamos ler o restante, tá? Sala de Cainá, Cainá de Arfaxades, Arfaxades de Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, Enoque de Jereté, Jereté de Malalael, Malalael de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de quem? Eita, entendeu? A geração de Adão é a geração de Deus. Meu Deus do céu. Como é que pode? Que Lucas só pode estar uma coisa ligada com a outra, meu Deus do céu. Por isso que eu sou fã da Bíblia. Mas eu nem vou entrar nessa explicação agora, porque... Isso, mas está Adão. Sim, que só ele tem. Exatamente. Isso aqui é sensacional. Nem falo que aí já entrou em outro assunto de cristologia. Muito bom, sensacional. Bom, vamos voltar aqui. Voltar em Gênesis. Isso aqui é a Bíblia se explicando por si próprio. Só o 6. Vamos voltar aqui no 6. Aí nós, terminando, nós vamos tomar um café, viu, gente? Então, isso. Se terminar mais cedo hoje, tudo bem, viu? Vamos lá. Aí eu abro um espaço para perguntas e respostas e aí nós encerramos. Bom, onde que eu parei? Qual o texto que eu parei? O versículo. Vocês viram esse negócio dos 100 anos, né, que eu já falei? Gigante. Então, ok. Homens de fama. Então, os gigantes eram os grandes homens. Como você avalia um grande homem? Eram os gigantes, eram os grandes guerreiros, eram os valentes da época. Ok, agora o versículo 5, olha o que acontece. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí aqui no versículo 5, o que está acontecendo? Deus já começa a punir quem? Os homens. Por que ele não está punindo anjos aqui? Punindo homens. Então, não tem anjos aqui, tem homens. Então, a punição aqui está com homens. Tá? Então, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem
sobre a terra, e pesou no seu coração. E disse o Senhor Deus: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Noé, porém, se achou graça. Então, só vou até aqui. E a partir daqui, dessa história, vem a próxima narrativa, que é, qual é a próxima narrativa depois que tudo isso aconteceu? Deus, a partir daqui, Deus faz o quê? Ele anuncia o dilúvio. Então tem toda uma questão histórica do que vem acontecendo, do que Moisés vem narrando aqui para todos nós. Tá bom? Perguntas e respostas. As pessoas falam que Deus seria ele. Não, mas é o que eu falei anteriormente. Na nossa aula de teologia, nós estudamos aquela expressão, lembra? Deixa eu só passar aqui. Lembra da expressão que nós estudamos? Antropomorfismo, que são as formas humanas que Deus usa na Bíblia para que o homem entenda. Por exemplo, Deus não tem cabeça, Deus não tem ouvido, Deus não tem braço. Né? Como é que o braço de Deus não está encolhido? A mão de Deus não está encolhida. Os seus ouvidos não estão para que não possa ouvir. Então, seus pés não estão, sabe? Então, essa linguagem, seu coração, sua face, aqui tem várias linguagens falando sobre isso. Então, dentro da questão comportamental também, quando a Bíblia usa isso, ele não está dizendo que Deus se arrepende, porque ele é imutável, como o ser humano muda. O ser humano muda constantemente, mas Deus ele é imutável. Por ele ter aqui, quando fala que ele se entristeceu e pesou no seu coração, é o peso do pecado da humanidade, que ele orientou tudo. Imagina só Deus, gente, Deus tratando pessoalmente. Deus do Éden foi tratando tudo, explicando tudo, agindo tudo, colocando pessoas e chegou a uma situação como essa. Pode olhar, de pesar o coração. Mas não que ele teve que... ele se arrependeu e agora por esse tipo de arrependimento ele vai traçar um novo plano. Não. É um momento, é uma ação de Deus. O arrependimento por causa da atitude do ser humano. Então, o ser humano mudou, Deus mudou. É como se, por exemplo, eles erraram, vão receber punição. Acertaram, vão receber bênção. Então, o homem erra, Deus muda conforme o homem. Na ação, entendeu? Na ação do erro, na ação do pecado. É o que aconteceu aqui. A partir daí, sim, diminuiu. 70, 80. Por que isso? Porque o povo vivia 700, 800 anos e ainda imagina no pecado, tanto que esse povo vivia errando, irmão, e com maldade no coração. E deixa eu falar uma coisa, e tem um texto aqui, e se multiplicando, Deus sabe de todas as coisas. Olha, deixa eu ler um texto aqui, o senhor me fez uma pergunta, que está aqui no texto, a resposta que eu quero dar bíblica. E havia... Não. Cadê? Então, Senhor, não se esconde no meu espírito para sempre no homem, porque ele está... Aqui, no versículo 3, diz assim, então disse o Senhor, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus aqui, ele falou assim, meu Deus do céu, irmão Lourenço, nesse texto aqui, você encontra um Deus que deu oportunidade para os homens viverem 800, 700, 500 e os homens não se arrependiam, irmão. E Deus agindo através dos pregadores da época e os homens não se arrependiam. Aí ele fala assim, eles são carne. Olha o que é que o texto diz, o 3. Eu não vou mais fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim antes de encerrar. A minha parte é o que eu vou querer que vocês perguntem. Perguntem qualquer coisa. Se eu não souber, o pastor responde, o irmão André. Eu não vou mais, sabe por quê? Porque quanto mais... Olha, irmão, o que eu estou falando. Agora, irmão, baseado na sua pergunta, obrigado. Porque quanto mais eu estou agindo no povo, do controle do povo, tentando salvar, mais o povo está se multiplicando e o povo não está morrendo. Então eu não vou mais, porque o que acontece? Eu estou agindo e o povo está... E o povo... E só aumenta a maldade, só aumenta o povo... Olha, gente, isso é sério, hein? Só aumenta o povo, só aumenta a maldade, mas eles são carne. Aqui, eu vou dar para esse povo 120 anos de oportunidade a partir de agora. Quem viveu, viveu. Quem não viveu,
não vive mais. Por isso que lá quando Sara, aí ela já se sente idosa, né? Antigamente, anos eles estavam na juventude. Juventude! Então, e eles ainda estão tendo filho. Isso! Aí lá depois Sara e Abraão é diferente. É verdade, que inclusive a geração de pós-diluviana, né, é uma outra geração com outra época. Quando você vai lendo aí, já o 12 já começa com Abraão exatamente falando isso, e ela mesmo já se achava velha, não achava mais digna, e quando qualquer um que fale hoje de Abraão, por não estudar a parte histórica de Gênesis, essa genealogia, vai achar que Abraão disse, nossa, Abraão estava na flor da idade. Ele não estava na flor da idade. E ela também não estava na flor da idade, porque já era avançada em idade. Avançado, entendeu, gente? Era avançado. Então isso aqui é muito sério. Então é algo que se conecta com as tribos, com as descendências, com a genealogia, com os povos, com as gerações, que uma aula de geografia bíblica e arqueologia mostra com mais clareza esses povos, aonde que vem esse povo, e daqui, né, eu não vou falar muito não, mas daqui sai muito problema que tem até hoje, entendeu? Daqui, dessas gerações, aí vem as gerações, sempre duas gerações, e você vai lá, você vai ver as gerações do bem e do mal, aqui em Israel, até hoje. E até hoje tem a descendência da mulher, tem a descendência do homem e a descendência da mulher. A descendência, hoje nós temos, a descendência da mulher é aqueles que esperariam a vinda do Cordeiro. Esperamos a descendência do Cordeiro de Deus que ia salvar a humanidade. E a semente da mulher era sempre a semente do mal, é sempre os da carne. Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, porque foi as duas descendências. Então, toda descendência que entrou para destruir Jesus no Calvário ficou arrependido. Ali tinha uma guerra muito grande no Calvário. Descendência da mulher, o descendente da mulher, semente da mulher, Jesus, é a descendência das trevas, o diabo. Morre. A descendência da mulher morreu. Aí imagina, sei lá, se teve festa ou se não teve. A descendência da mulher, no terceiro dia ressuscita. Meu Deus do céu. A descendência da mulher, agora, meu irmão, ressuscita e automaticamente nos garante a nossa entrada nos céus pelas portas, pelo sangue no Calvário. Amém? Bom, perguntas, gente, eu vou esperar aí vocês fazerem algumas perguntas. Pergunte ou cale para sempre. Se eu não souber, o André responde. O André deu aquela aula lá. O André deu uma aula muito boa, era para ter gravado a aula, rapaz. Irmãos, o André deu uma aula boa aqui, como é que foi? Vocês não me deram feedback? Pastor Luiz, você estava aqui ajudando ele? O André, no dia da aula? Sozinho, desenrolou sozinho. Sério? Vou te falar, não tinha professor. Meu Deus do céu, é, né? Verdade. Boa. Eu já... Bíblia fala para você o que fazer, você está fazendo excelente. Beleza. Bom feedback, viu? Olha aí. Toda primeira segunda-feira, agora. Toda primeira segunda-feira, ele vai estudar. Já está dado a... Vai ser... É, Andréia? A Andréia, ela vai auxiliá-lo. Tá bom? Toda primeira segunda-feira. Mas já está decretado aqui, viu, pastor? Não tem. Não. Próxima. Sim, dos próprios filhos de Adão. Sim. Descendente. Mesmo porque, lembra que eu falei aqui na introdução dos 10, ali já tinha 10 gerações, a partir dali já existia povos, pessoas. Ele não chegou lá sozinho, ninguém procria sem sêmen, com sêmen, tem que ter outra mulher, né? E aí vai. Mas, irmão, aproveita que não sei o que está acontecendo, eu estou inspirado aqui, viu? Não sei se eu vou responder todo mundo. André, fica ligado aí, que eu estou falando é sério, tá? Deus, terceiro, como foi? Como foi que Deus criou? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Não está claro para ninguém. Eu acho que Deus resolveu não deixar muito claro, porque não existe momento nas Escrituras nenhum, a não ser o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, aqui, ó, você pode, aqui só nesse primeiro capítulo é a primeira aparição que a gente pode, o restante tem, mas Deus resolveu não ter
não tem um momento da criação desses seres angelicais que tem em toda a Bíblia. O único momento que tem aqui é no princípio criou Deus, essa palavra em plural aqui que está escrito céus. Aí nos céus tem o céu atmosférico, Uranus, Eporanos, tem o céu atmosférico, o céu estrelar e o céu de Deus. Então, quando Deus estava criando todos os seres, não só Deus, mas Jesus, o Espírito Santo, que também eles também criaram os anjos, então, automaticamente, acredita-se que foi nesse período que possa ter. Mas essa resposta, quem der para a senhora vai se enganar, porque não tem. Assim, data nem momento específico. Tem um momento que eles entram agindo já, atuando, já entram ministrando, já entram exercendo juízo e assim sucessivamente. Aí a pessoa passaria para o seu. Tem uma colocação Primeiro? Criou no princípio, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus. Criando o Senhor os céus, na sequência a terra. Então, primeiramente, ele cria céu e tudo que há no céu, isso, exato. Essa é uma dedução teológica, baseada na sua pergunta, entendeu, irmão? Por isso que eu não quis afirmar, mas é um argumento que nós temos para poder dizer, dentro desse ato do poder criativo de Deus, aqui nesse momento possa ter acontecido exatamente a criação dos anjos. Não teve uma página, viu, irmão? Olha aqui, deixa eu falar para você que você perguntou, não teve assim uma página específica igual Adão e Eva. Eu nem sei porque nós damos tanto ênfase para eles, porque a própria Bíblia não dá tanto ênfase para o anjo. Aparece bastante, mas não dá tanta ênfase. Como é que é? No livro dele tem Haja Luiz. Por favor. Quando ele falou aqui, ele falou plural. Paulo fala do céu. Exatamente. Inclusive, quando tiver no plural, é céus. É primeiro, segundo, terceiro. Quando tiver céu, aí é só o sol, o céu atmosférico. Então, dependendo do texto que você estiver lendo, ele pode estar falando das estrelas, pode estar falando da lua, do sol, ou pode estar falando do céu de Deus, que é céus. Aí, teologicamente, qualquer teólogo vai lhe dar essa resposta aqui. Se for criar alguma coisa, não tem base, não existe um texto específico. Como Deus criou, a mesma forma não tem dos demônios. Eles foram transformados, né? São anjos caídos que nós vamos estar tratando. Mais alguma dúvida? Vai. Os arcanjos, os querubins, serafins, anjos. Tá. Mais alguma coisa, doutora? Na realidade, mas é só entender, não existe essa ideia. É só realmente acreditar no princípio criativo, no momento criativo. Porque antes disso... Não, pera ainda. Sim. Isso. Aí é só a teoria. É uma teoria que eu expliquei aqui. É uma teoria. Não é isso. Foi o que eu concluí aqui lendo Gênesis 6. Tá bom? Não, ali é uma teoria. Esses anjos ali são os filhos de... são os filhos de Deus. Os filhos de Deus que são a descendência de Sete. Mas, irmãos, pode perguntar, viu? É que às vezes esse assunto ele não é um assunto... Textos. Exatamente. Por exemplo, eu falei várias linhas aqui, posso até falar mais, mas eu falei a base é mais histórica, igual eu comentei aqui na introdução, mas na visão de Moisés, por isso que eu até comentei em tirar o óculos, etc. Pastora Humanice, irmã Andréia, tudo bem? Alguma dúvida? Isso. Hoje, tá? Primeiro sinal, né?